Samle til levende sammen, så ingenting går til spilde. Hoje a gente vai ver a relação entre o que o Deleuze chama da escola da abstração lírica e a filosofia existencialista de Kierkegaard. Então, para isso a gente vai utilizar um cineasta em específico, que é o Carl Theodor Dreyer, que é um cineasta dinamarquês, e os filmes do Dreyer, os filmes que vão desde do cinema mudo, ele é um cineasta que produz nos anos 20, até os cinemas sonoros, os filmes sonoros dele já na década de 50 e 60. O último filme dele se chama Gertrude, que é de 1964. E nós vimos que se o expressionismo alemão, se a escola do expressionismo, ela é baseada no conflito, na luta, os meios técnicos de realização dessa luta se dão, sobretudo, com a luz, com um certo luminismo, com a imagem-luz que os expressionistas trabalham, porque eles colocam para lutar justamente o branco e o preto, a luz e a sombra, e é uma luta destrutiva cujo resultado é absoluto, ou vence a luz, e portanto se dá uma ascensão flamejante na direção da salvação, ou uma derrota para as trevas, e portanto um descenso, uma queda na direção da vida inorgânica da matéria, do humus, da escuridão da matéria. Já na escola da abstração lírica, que é uma escola anti-expressionista, o primeiro cineasta dessa escola que o Deleuze, na verdade, está elaborando a posteriori, eles não se viam assim, é o Joseph von Sternberg, emigrado, e que, ao invés de utilizar a luz a partir da luta, a partir do conflito, do embate mortal, ele vai trabalhar a luz em suas alternâncias com a sombra. Ou seja, não é uma relação conflitiva, é uma relação de composição, é uma relação onde vão se alternar os brancos e os pretos, onde vão se alternar as luzes e as sombras, mas mais do que isso, a própria luz branca, o branco, ele vai se decompor e ele vai ser estudado em suas várias gradações, em suas várias tonalidades, entre a claridade enquanto tal, que é a transparência, e a cor branca cheia, o branco puro. E por isso o Sternberg ele trabalha utilizando sedas, mussolinis, tules, gases, ou então como espécie de fumaças, um esfumaçamento da imagem, difração da luz. A refração e a difração da luz são importantes justamente para ele poder trabalhar os vários tons de branco, e usar o branco sobre o branco. Não só a alternância do branco com o preto, mas os vários níveis de branco. E não um branco e um preto absolutos, mas sim toda uma nuance, uma espécie de hora azul dos vários brancos. E o Dreyer também é um cineasta da escola da abstração lírica, e assim como o Sternberg, ele vai trabalhar a alternância, ele vai trabalhar o ou. E o Dreyer vai trabalhar essa alternância justamente na alternância dada pelas escolhas ou pelas alternativas que se colocam ao espírito no filme. Ou seja, os personagens eles são levados a escolher. A história é levada a pontos onde há uma alternativa, há caminhos alternativos. E evidentemente que não basta, isso não é uma questão simplesmente do roteiro. Evidentemente é necessário utilizar os meios técnicos para que essas alternativas sejam colocadas em cena. Personagens que ficam entre a luz e a sombra, entre o branco e o preto, e há uma composição dos dois que repercutem os afetos em questão. Estamos sempre na imagem afeto, estamos trabalhando a imagem afeto, os rostos, não só os rostos humanos, mas a imagem afeto enquanto imagem rosto, enquanto aquela imagem que trabalha em intensidade. E o Dreyer ele tem essa fineza na composição dele dos planos, dos rostos, utilizando justamente as técnicas da abstração lírica com a luz. Nós vimos como isso foi feito, por exemplo, no filme Joana d'Arc, A Paixão de Joana d'Arc, é um filme do Dreyer de 1928, a partir dos rostos iluminados,
dos vários micromovimentos, né, os amolecimentos, endurecimentos, enrijecimentos do rosto, os tremores, os olhares, as lágrimas, as inúmeras nuances com as quais um rosto iluminado ele é trabalhado no filme. Mas não só isso, né, mas também a contraposição de um pano de fundo branco, muitas vezes o céu, o fundo de uma cela, sem profundidade de campo, né, uma espécie de fundo chapado no qual você tem um jogo, né, do branco sobre o branco, e assim pode trabalhar o espírito que tem que escolher, o espírito diante do qual se coloca a alternativa. No caso da Paixão de Joana d'Arc, a alternativa do espírito é justamente se Joana d'Arc ela confessa ou não o crime que a ela era imputado pela Inquisição, pelo Tribunal do Santo Ofício. A Joana d'Arc foi uma heroína da guerra entre os ingleses e os franceses na Idade Média, e ela era uma liderança dos franceses. Ela tinha 19 anos, a Joana d'Arc, e era uma visionária. Ela tinha visões, ela tinha alucinações, ela dizia que conversava com a Virgem Maria, e isso inspirava os soldados franceses. Ela era guerreira, ela se colocava na batalha, se arriscava na batalha e acabava produzindo uma grande força moral dos franceses. Essa fé dela, esse fanatismo da Joana d'Arc. E aí ela é presa pelos ingleses, e o objetivo dos ingleses, aliados, né, com os católicos, com o Santo Ofício, é quebrar essa força moral. Não bastava matar a Joana d'Arc, porque ela iria virar uma mártir dos franceses. Então, os juízes, os bispos do Tribunal de Joana d'Arc, eles têm que quebrar realmente a moral da Joana d'Arc e desmascará-la como uma farsa, para apresentá-la de maneira ridícula, como uma farsante, uma chantagista, uma charlatã. E, portanto, ela é colocada numa situação de ameaça, de tortura, de terríveis sevícias, quando ela tem que justamente passar por uma provação da fé dela. E na obra do Dreyer, a fé, assim como em Kierkegaard, que além de filósofo, o filósofo do século XIX, né, Søren Kierkegaard, a fé, mais do que uma questão religiosa, é uma questão de afeto, é uma questão de paixão. É passional a questão da fé. É justamente a possessão do corpo por um fogo selvagem, que vai chamejar, inclusive, nos olhares catatônicos e fanatizados, fascinados, né, uma fascinação diante de Deus, ou diante do amor, ou diante de um milagre. Então, todo Joana d'Arc, a Paixão de Joana d'Arc, é justamente se ela vai confessar ou não. E justamente essa alternativa do espírito, confessa ou não, é o que vai mover o filme, porque ela fica na dúvida. Muito tempo ela demora para escolher. Tudo isso a partir de uma composição com rostos, né, com primeiros planos o tempo todo. Diálogos que aparecem nos intertítulos, que são tirados dos autos do processo, desse processo que aconteceu, que ela foi condenada e queimada. E, por exemplo, em um outro filme do Dreyer, que é Dias da Ira, que é filmado em 1943, em plena ocupação nazista da Dinamarca, a Alemanha nazista invadiu a Dinamarca, e por causa desse filme o Dreyer teve que fugir da Dinamarca, foi visto como um filme subversivo. E muito embora o filme se passa no século XVII, e era um subterfúgio do Dreyer também para não falar diretamente do seu tempo e não ser censurado de imediato, ele coloca a história no século XVII, já no período protestante, no período da igreja protestante presbiteriana, uma profunda austeridade daquela sociedade moralista, uma moral muito rígida da família, dos costumes, a opressão sobre a mulher, que tem que estar sempre muito bem vestida, bem comportada, e que não pode ter nenhum tipo de liberdade, porque a liberdade poderia levar a mulher ao diabo, poderia levar a mulher à sua verdadeira natureza, que é exprimir as forças demoníacas, exprimir as forças antinaturais, né, do demônio, e, portanto elas sempre submetidas a uma moral muito rígida, a uma repressão permanente social e uma constante ameaça mesmo, um medo pervasivo, porque havia um assassinato em massa de mulheres, um feminicídio, que elas eram acusadas de bruxas no século XVII, e se matou muito mais as bruxas no século XVII do que na Idade Média. As inquisições na Idade Média perseguiam mais os hereges, eram casos específicos de cruzadas contra os hereges. No século XVII, nos países protestantes, como nos Estados Unidos também, as bruxas de Salem, perseguiam-se mesmo as mulheres. Eram as mulheres que eram acusadas pelos mais variados motivos de serem bruxas. E essa personagem, ela
também é submetida a uma alternativa, que é justamente permanecer fiel dentro da moral vigente com o marido, que é o Absalom, né? O nome da personagem é Anne, e é um marido muito mais velho que ela, tem 40 anos a mais, e um casamento infeliz, um casamento sem alegria nenhuma. Ele inclusive é um líder espiritual, um líder comunitário daquela cidade. Ou então viver, né, o amor, escolher o amor, mais um amor adúltero, um amor proibido, que é um amor justamente com o filho do seu marido, um amor com o seu genro, e o que é o Martin. E essa opção do espírito é trabalhada com uma composição geométrica, com um ladrilhamento da imagem de brancos e pretos, que se dá na ortogonalidade dos espaços, na variação das sombras que passam pelo rosto, nas várias composições geométricas desse filme, que vão se repetir depois no filme seguinte, que foi filmado em 1955, ganhou muitos prêmios, foi aclamado o filme, que é o filme A Palavra, o Ordet, onde também existe essa composição da luz e da geometria dos brancos. E no Dias da Ira, ela escolhe o amor. Ela faz a escolha em determinado momento pelo amor, ela vive esse amor, ela tem fé no amor. Nesse sentido, ela opõe à moral dominante um moralismo extremo, que é uma entrega, que é uma escolha absoluta por aquele amor. E esse é um procedimento kierkegaardiano e também do Dreyer. Você não enfrenta a igreja, a família e a moral sendo imoral. Você enfrenta sendo mais moral ainda. A moral do amor para ela é mais moralista ainda. Ela vai enfrentar a religião através da fé. E para o Kierkegaard, a questão principal da alternativa do espírito não se dá com relação aos termos da escolha. Não é exatamente o que você escolhe, o objeto da escolha, que é relevante para o Kierkegaard. Para o Kierkegaard, mais importante do que o que você escolhe é o modo de existência de quem escolhe. O modo de existência daquele que escolhe. E por isso que ele é dito um filósofo existencialista. Porque não se trata de uma discussão moral sobre o que a pessoa escolhe. Se ele escolhe o certo ou errado, o moral ou imoral, Deus ou diabo. Seria o expressionismo, né? A pessoa ou se filia às forças da luz ou das trevas. E aí a divisão é absoluta. Ou você vai cair no inferno ou você vai subir para o céu. Esse é o expressionismo. A abstração lírica ela é anti-expressionista. O existencialismo ele é anti-expressionista nesse sentido. Essa escolha do espírito que é uma escolha interna. Não é uma escolha muito mais dada por uma questão existencial de cada um. É uma escolha onde a liberdade é uma liberdade existencial e não uma liberdade de se filiar a valores já dados. E por isso cria valores o existencialismo. Cria valores novos. E para o Kierkegaard, o que realmente importa é um modo de existência que seja consistente com aquela escolha. E que, portanto, esse é um modo de existência que o Sartre, que é um existencialista do século XX, né, muito depois do Kierkegaard, vai chamar de um modo de existência autêntico. A diferença é a seguinte: uma escolha inautêntica, ou um modo de existência daquele que escolhe de maneira inautêntica, é aquele no qual a escolha ela é a escolha da não escolha. Por quê? Porque você se persuade, você se convence que você não tem escolha. É uma escolha dada por uma necessidade, um estágio de necessidade que você se persuade viver e, portanto, escolhe aquilo. Então, por exemplo, seria no caso do Dias da Ira, nesse filme do Dreyer, no momento em que ela é acusada de ser uma bruxa e é levada a julgamento, e o seu amante, né, a pessoa que ela ama, que é o genro, ele renega aquele amor. Quando é falado no diabo, ele renega o amor. Porque, o diabo, e aí ele não quer, ele não vai escolhê-la diante do diabo, das forças malignas, que teriam levado à morte do pai, que teriam levado à desgraça da família. Então ele se afasta. Naquele momento, a escolha dela, que é pelo amor, ela vai ser mais importante e superior à própria sobrevivência dela, à própria desgraça dela. Ela vai dizer, não, eu continuo fiel a esse amor.
Então, se o que eu escolhi é o diabo, se as pessoas estão em consenso disso, se inclusive o meu amante diz isso, então de fato eu escolhi o diabo. Então ela tem uma espécie de visão, uma vidência final. E naquela vidência desfila a moral brutal e o feminicídio, toda aquela sociedade profundamente reprimida desfila diante dela, ela recusa aquilo em bloco. E ela prefere a liberdade de afirmar, então eu estou com o diabo, então eu fui possuída pelo mal, mas essa possessão é minha liberdade. É isso que me permite ser livre, e mais importante do que viver é ser livre. Morro então como uma pessoa livre. Ela não admite um estado de necessidade que vai negar essa escolha do amor. Então, seja uma necessidade física, né, a sobrevivência, o bem-estar, uma riqueza, uma espécie de lucro, seja uma necessidade moral, porque é o certo, porque a sociedade manda, porque existe uma moral que determina isso, seja uma necessidade psicológica, não, porque na minha infância eu pensei... Qualquer coisa que você, para se criar o subterfúgio que você está escolhendo, porque não tinha escolha, porque é assim que tem que ser, você está fazendo uma escolha inautêntica, está escolhendo a não escolha. E nada impede, portanto, que a mesma situação que você atribuiu a um estado de necessidade, ela se prolongue, ela continue depois da escolha inautêntica. A vida inautêntica, a existência inautêntica vai se desdobrar e você continuará não escolhendo, mesmo que entenda estar exercendo uma liberdade de escolha. Mas é uma escolha inautêntica. Ela não é verdadeiramente livre para a filosofia do Kierkegaard e para o cinema do Dreyer. Então, quando nós chegamos no filme Gertrude, de 1964, último filme do Dreyer, a obra-prima desse cineasta dinamarquês, ele coloca uma personagem que vive a consciência da escolha autêntica e que prefere a solidão, que prefere um empobrecimento generalizado de suas relações a ter de fazer uma não escolha. Ela sempre escolhe a escolha. Ela sempre escolhe, no caso dela, não é Deus, como Joana d'Arc, é uma escolha do amor, é viver no amor. Não é exatamente o amor, é uma vida em amor, é uma vida no amor. Mesmo que ela não se realize, mesmo que ela não encontre um objeto, mesmo que os termos dessa escolha sempre fracassem, ela fracassa o tempo todo, ela fracassa no casamento, ela fracassa numa fé, no caso que ela teve, ela fracassa com o amor antigo, ela fracassa em todos os seus esforços, mas ainda assim é uma escolha autêntica. E a última cena, ela numa mortalha de luz, numa iluminação branco fulgurante, num esplendor de branco, ela termina a vida já há mais de 60 anos, sozinha, porém absolutamente convicta, absolutamente determinada a permanecer na sua fé no amor. Porque isso é o que ilumina a sua vida para Gertrude. E aí tem vários tipos de seres que escolheram a não escolha ou que vivem na escolha inautêntica. Todo o cinema do Dreyer, kierkegaardianamente, é uma exposição de tipos que ou estão na dúvida ou na incerteza, como o personagem de Vampiro, de 1932. Nesse filme, o personagem ele é defrontado com uma força diabólica, mas ele não escolhe porque ele vive na dúvida. Sejam personagens que escolhem a carreira, que escolhem a obra, que escolhem a moral do seu tempo, que escolhem ficar do lado dos vencedores, mas também personagens que fazem escolhas autênticas. Joana d'Arc, Anne, a Inger em A Palavra e, finalmente, a personagem máxima na obra-prima do Dreyer, que é Gertrude. O primeiro a desenvolver, antes de Kierkegaard, essa ideia de que os termos da escolha não é o mais importante é o modo de existência de quem escolhe, é um outro filósofo, um filósofo francês do século XVII, que é o Blaise Pascal, quando ele desenvolve a sua famosa aposta pascalina. E o Pascal ele é matemático, além de filósofo. Na verdade, vários filósofos desse tempo eles eram matemáticos e filósofos. O próprio Descartes tem inovações matemáticas e filosóficas. E o Pascal, ele formula esse problema que é muito comum de ser lembrado, é muito comum de ser citado como um problema meramente matemático, mas não é. Na verdade, ele também é um problema ético e filosófico, e ele inspira Kierkegaard. Inclusive no livro Terror e Tremor, do Kierkegaard, essa questão
da escolha tem um fundo pascalino. E a aposta pascalina ela é a seguinte. O Pascal diz o seguinte: ou existe Deus, ou não existe Deus. Tem duas possibilidades. E você, diante da existência ou não de Deus, também tem duas possibilidades. Ou você acredita que ele existe, ou você acredita que ele não existe. E aí o Pascal constrói um quadrinho com as 4 possibilidades, combinação de 2 a 2. Ou ele existe e você acredita, ou ele existe e você não acredita. Ou ele não existe e você acredita, ou ele não existe e você não acredita. E ele faz o seguinte cálculo. Se Deus existe e você acredita, show de bola. Salvação. Prêmio infinito. É um ganho infinito, porque é a vida eterna. Se Deus existe e você não acredita, se deu muito mal. É a danação eterna. Você vai para o inferno. Você vai ter a punição infinita de viver a eternidade nas chamas do inferno. Se Deus não existe e você acredita, é indiferente. Tanto faz. Não existe mesmo. Se Deus não existe e você não acredita, é indiferente. Tanto faz. Então você tem, de um lado, se você acredita e ele existe, ganho infinito. Se você não acredita e ele existe, perda infinita. Então é mais infinito e menos infinito. Se ele não existe e você acredita, é zero. Se ele não existe e você não acredita, também é zero. Então, se você tem que apostar se ele existe ou não existe, qual é a melhor combinação de resultados? É você apostar que existe. Porque se você apostar que não existe e ele não existe, é zero. Mas se ele existir, é perda infinita. Se você aposta que ele existe e não existe, perda zero. Mas se ele existe, é ganho infinito. Então, matematicamente, se existir uma probabilidade de Deus existir, como o ganho é infinito e a perda é infinita, você tem que apostar que Deus existe. Essa é a interpretação matemática do problema. Mas existe uma interpretação filosófica do problema. Na interpretação filosófica do problema, a verdadeira questão é o modo de existência daquele que aposta. Ele diz o seguinte: existe um modo de existência daqueles que creem que Deus existe e, portanto, vivem a partir dessa crença, e um modo de existência daqueles que apostam na não existência de Deus, que ele considera um modo inautêntico, porque é uma aposta na não existência. É uma negação com a qual você constrói uma ética que já parte do negativo. Existe um terceiro modo de existência, que é o modo de existência dos que não apostam, que é ver na dúvida, na incerteza. E no cinema de Dreyer seria o personagem do vampiro. O personagem não é o vampiro, porque o filme O Vampiro de Dreyer não tem um vampiro individual, né? O vampiro é uma força diabólica pervasiva e onipresente, que se manifesta, se entremeia em cena, né? Se infiltra mediante sombras e ruídos e flashbacks, mas ele nunca se materializa como um indivíduo. Mas o personagem principal, o protagonista, né, que sonha com a sua própria fossilização no filme, ele é um personagem da dúvida e da incerteza. Ele não tem certeza se aquilo é realmente o mal, se é um vampiro, ou se é... E ele aposta justamente... Ele não aposta, então ele vive na incerteza. Então são 3 modos de existência. O modo de existência de quem aposta na existência, de quem aposta na inexistência e do que não aposta. E o Pascal vai dizer, só o primeiro interessa, só o primeiro realmente é livre. E, portanto, ele diz, por isso que eu aposto na existência de Deus. Então é um argumento ético-filosófico, não é um argumento lógico-matemático. O Kierkegaard, em Terror e Tremor, ele vai dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo tirado da mitologia grega, que é sobre o rei Agamenon, o rei general Agamenon, que está voltando da guerra de Troia, está com seus navios, né, no mar Egeu, voltando de Troia, e quando ele para numa ilha para reabastecer o seu exército, os ventos cessam. A deusa Afrodite cessa todos os ventos. E sem ventos na antiguidade você parava, você tinha que ficar esperando o vento. E o vento não volta, e começa a faltar comida, começa a realmente gerar uma comoção, né? Um motim entre os seus soldados, os seus marinheiros. E aí a deusa diz, olha, Agamenon, você vai ter que sacrificar a sua filha, Ifigênia, em meu nome, porque eu estou zangada com você, para a sua esquadra receber o vento. E aí ele, como eu não tenho escolha, como eu sou general, como eu sou rei, eu tenho que matá-la, porque eu tenho uma responsabilidade maior enquanto rei do que meus interesses privados e familiares, e ele mata a Ifigênia. E o Kierkegaard fala,
escolha não livre ou não autêntica, inautêntica. Por quê? Porque ele se persuadiu que era necessário matá-la. E ele diz, eu não tenho escolha, eu tenho que matá-la. Então eu mato. Então essa liberdade de escolha é ilusória, porque na verdade ele escolheu a não escolha, e isso vai, obviamente, sufocar a sua vida daí por diante. Quando você adota uma escolha inautêntica, essa escolha não pode mais ser retomada, porque está de necessidade. Ela não pode ser mais reposta. Ela se torna algo que é um dado, ela elimina a contingência e afirma uma necessidade férrea da escolha. Isso vai envenenar a alma, né? Vai envenenar o espírito, vai sufocar, produzir um clima de angústia existencial nessa sucessão de não escolhas. E aí, o segundo exemplo do Kierkegaard é o exemplo de Abraão, que é o exemplo bíblico do Velho Testamento. Que à noite, numa determinada noite, surge um anjo no sono de Abraão, e ele fala, Abraão, Deus quer que você mate o seu filho mais velho, o seu primogênito, que você sacrifique para Deus o seu primogênito. E aí Abraão não sabe, ele não sabe se esse anjo é um demônio, se essa mensagem é verdadeira, ou o que Deus realmente quer que ele faça. Ele se coloca numa grande dúvida. Se Deus é um teste, que ele deve colocar a vida do filho acima, porque não é dado nenhuma motivação para isso. Diferentemente do Agamenon, a deusa fala, olha, você está me devendo, e eu vou agora, quero como preço a vida da sua filha, o sacrifício. No caso do Abraão, não. E aí ele aposta em Deus. Ele aposta na fé em Deus, ele aposta que verdadeiramente é Deus, e ele leva o filho até a montanha e ele vai sacrificar o filho. Ele decide sacrificar, mesmo sem ter certeza, mesmo em dúvida se realmente é Deus ou não. Ele aposta que é. E, portanto, essa é uma escolha autêntica, um modo de existência autêntico. Ele levou as últimas consequências. Ele colocou a fé acima de qualquer ponderação sobre o estado de necessidade. Não é porque Deus mandou, é porque ele aposta na fé em Deus. E que, portanto, e aí o anjo para o braço dele antes de ele matar o filho. É uma história bíblica. Esse é um exemplo do Kierkegaard de uma escolha autêntica. E os personagens do Dreyer também se colocam em situações de sacrifício. Joana d'Arc sacrifica, primeiro, se coloca numa situação de sofrimento terrível por resistir à tortura. E depois sacrifica a própria vida na fogueira. A Anne sacrifica também a própria vida, sacrifica tudo ao se colocar do lado do diabo e aceitar a acusação de bruxa. E finalmente Gertrude sacrifica o conforto, sacrifica a riqueza, sacrifica aquela vida de socialite que ela tinha, a elegância rígida, aristocrática dos palácios, pelo amor. Sacrifica os casamentos, os amantes, tudo ela sacrifica. Mas é um sacrifício autêntico. É um sacrifício que não mede consequências, que tem uma determinação ética existencial e que, portanto, coloca essas escolhas como escolhas autênticas, escolhas existenciais. Har du ventet længe? Ja, for længe. Tilgiv mig, elskede. Jeg skal forsøge.